aproveitem até o final para vocês assistirem e tirarem dúvidas, perguntarem. Tem o chat aí do YouTube. Então, espero que você, que é profissional da saúde, médico, nutricionista, biomédico, farmacêutico, estudante, ou também formado ou recém-formado, tenho certeza que se você assistir essa live até o final, você vai alavancar sua carreira através da manipulação. Vamos lá, né? Contar um pouquinho por que a gente está aqui hoje, então. Começar a nossa história? Nossa história. Ixi, 20 anos dá pra gente gravar uma série, Júlia. Acho que vocês vão gostar. Acho que quem está desestimulado, tenho certeza que vai dar um up aí na carreira de vocês, tá bom? Para quem não me conhece, já que estamos ao vivo no YouTube, meu nome é Júlia Carolina Lopes, sou nutricionista clínica esportiva, fiz meu mestrado em ciências farmacêuticas, no qual eu estudei o café, na melhora da doença de Alzheimer, e também começa um pouquinho minha área da manipulação por aí, porque eu tinha que analisar, querendo ou não, os medicamentos dos pacientes e as fórmulas que eles tomavam também. E aí, só para vocês entenderem como que tudo começou, né? Eu formei em 2019, em fevereiro, e logo em seguida eu já comecei a atender. Comecei a atuar em março, e em março mesmo, eu já comecei a sentir alguns desconfortos na minha profissão. Quais desconfortos eram esses? Eu nunca quis ser apenas uma nutricionista, né? O que é ser uma nutricionista, Júlia? Ser uma nutricionista apenas é saber o básico, né? Vou prescrever uma dieta, o paciente vai fazer ou não vai fazer, porque se ele não tiver estímulo de coisas novas, ele não vai querer fazer aquilo, né? E muitas das vezes é uma palavra que eu vou usar muito: o paciente está saturado de só receber uma dieta. Então, com essa saturação, isso me incomodava, porque ele ia até mim querendo algo novo, mas muitas das vezes era só um plano alimentar e eu não conseguia mudar a vida dele, né? Porque, querendo ou não, ele só tinha ali um plano alimentar, como todos os profissionais, né, que a gente atua já prescreve. E aí isso começou a me incomodar, né? E vocês vão entender por que a Karen está aqui também comigo e por que eu tenho certeza que juntas a gente vai mudar a história de vocês, não só na manipulação, mas também na carreira de vocês, para agregar valor e mostrar o diferencial. Essa é a ideia. Exatamente. Muitas das vezes os profissionais se encontram perdidos, não sabem nem por onde começar, e é isso que eu vou trazer através da minha história e da Karen, o porquê a manipulação pode mudar a sua vida. Então, eu comecei, né? Já comecei a atender ali em fevereiro, formei em março, já comecei ali os atendimentos e comecei numa salinha pequena, simples, como todo mundo tem o início, né? Muitas das vezes as pessoas pulam as fases, não entendem esse início. E comecei a atender sozinha, eu era minha própria secretária, eu era minha própria, eu que fazia avaliação física, eu que atendia, eu que fazia receber o paciente, eu que abria a porta, eu fazia tudo. Respondi Instagram. Respondia Instagram, respondia WhatsApp, respondia dúvida, e foi assim por 2 anos, né? Só que tem uma palavra que eu sempre utilizo, que é a palavra incômodo. Quando as pessoas se sentem incomodadas, é hora de mudar. E você tem que ter resiliência na sua vida para sentir esse incômodo, né? E entender o que é o incômodo. O incômodo, ele é uma chance de uma mudança. Só que muitas das vezes as pessoas sentem medo da mudança e elas acabam não querendo evoluir naquilo que incomoda, justamente por medo, né, dessa progressão, do algo novo. Mas esse incômodo sempre me fez querer mudar, né? Eu sempre quis mudar em todos os sentidos. E quando você liga o incômodo com a coragem, que eu trabalho muito com os meus pacientes de saúde emocional, a coragem de ser imperfeito. É você pegar o seu incômodo, ir em busca do conhecimento que você precisa e ter a coragem de ir além. Exatamente. Então, é por isso que é o ponto-chave, né? A Júlia vai contar a história dela, eu vou contar a minha, do ponto-chave de transformação de carreira para que você tenha liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo, que é o que nós profissionais queremos, né? Muitas das vezes também a gente vale ressaltar, né, a importância dessa liberdade que a Karen citou para a prevenção de muitas coisas que vem acontecendo no mundo atual. Uma das principais causas é o burnout, né? Saúde emocional. Saúde emocional. Então, assim, isso engloba muitas das coisas que eu quero chegar até onde eu estou hoje e eu quero explicar para vocês. E aí, nesse trajeto todo, eu via a necessidade de ter algo mais nas minhas condutas de consultório, justamente pelo fato de que eu recebia pacientes com ansiedade,
com depressão, com estatose hepática, com sono desregulado. E o que eu vou fazer só com uma dieta? Ah, toma um iogurte com kiwi à noite. Não estava dando resultado mais. Se eu pego um paciente que realmente ele está com desregulação do sono, às vezes eu posso dar o meu melhor, ensinar a higiene do sono para ele, eu posso montar, né, querendo ou não, ali uma estratégia nutricional que realmente vai ser eficaz, mas não vai resolver. E aí o paciente ele passa a não retornar para você, porque eu falo que o profissional da saúde ele tem que ter resolução de problemas. Eles te pagam para resolver problemas. Para isso que o paciente te paga. O paciente, quando ele entra dentro do seu consultório, ele está comprando o seu conhecimento. Exatamente. Então, quanto mais você conhece, teoricamente, mais você consegue vender por um preço justo tudo que você aprendeu e é válido isso. E quando você sabe, além, a gente usa muito essa palavra, né, Júlia? A Júlia fala muito, vamos pensar fora da casinha, fora da caixinha, isso agrega muito valor no seu atendimento. Porque o plano alimentar bem feito, sim, é fundamental para todo e qualquer paciente. É o básico para todo e qualquer paciente. Mas a gente sempre pode mais, né? Eu, enquanto farmacêutica, preciso de um nutricionista junto comigo, porque a alimentação é a base, ponto, indiscutível. Mas muitas vezes, como a Júlia disse, ela não é suficiente para resolver o problema do paciente. Então foi aí que a Júlia foi buscar algo novo, né? Ir além. Exato. E aí tudo começou. Eu naquela sala pequena ali, sendo tudo ao mesmo tempo, sendo nutricionista, sendo secretária, sendo minha própria estagiária fazendo avaliação física. E eu sentia que eu não conseguia trabalhar quando o paciente retornava, eu tinha retorno, minha consulta era R$ 160 por retorno, ou seja, minha consulta era R$ 80. E fora suas respostas matadas. Então, minha consulta era R$ 80, se vou parar para pensar. E eu não tinha ninguém, né, para trabalhar ali comigo e eu fazia tudo. Só que todo mundo tem um início, né? Cabe a gente querer mudar e querer saber onde a gente quer chegar, né? Eu sempre tive muito bem pré-estabelecido onde eu quero chegar e o caminho é todo montado já, independente das circunstâncias, né? Porque tem um livro que eu estou lendo que ele fala o seguinte: as circunstâncias externas acontecem para a gente ter pensamentos ruins para o nosso emocional fazer a gente se abalar. E isso eu tento, desde o início da minha carreira, fazer com que não me impeça de chegar onde eu quero estar. E aí você pode permanecer abalado e estacionar, ou você pode pegar o sacode no dia a dia. Exatamente. Tem uma frase que eu uso muito, que é: mar calmo não forma bom marinheiro. Claro que tem hora que eu precisava sacudir tanto mar. Mas nós precisamos ter a capacidade de, dentro do sacode do mar, ter a coragem e o start de sair daquela situação e ir para cima. Exato. E eu falo que o incômodo ele tem duas vertentes, né? Ou você vai se sentir incomodado e você vai mudar, ou você vai se sentir incomodado e vai ficar ali sofrendo pro resto da vida, que muitas das vezes as pessoas fazem isso. E eu vejo muitos profissionais da saúde, ontem eu vi até uma nutricionista falando que realmente ela quer desistir da profissão porque realmente ela se sente fracassada em questão financeira, emocional, em todos os âmbitos, né? E eu falo assim, eu falo que a gente tem que encontrar o nosso propósito de vida. Meu propósito de vida desde criança, desde pequena, sempre foi mudar a vida das pessoas. Porque, beleza, a gente pode ter o financeiro que for, mas se você não transformar vidas, não transformar aquilo que você tem como propósito, nada funciona. Não valeu a pena. Às vezes eu tô cansada, às vezes estou esgotada, mas eu penso por quê. Hoje eu atendi 7 horas direto, eu entendo por que eu atendo, né? Sem pensar em lado ali financeiro naquele momento, mas em quantas vidas eu estou transformando, né? Não só através da nutrição, como também através da manipulação. E aí foi nisso. Esse incômodo começou a gerar e foi aí que eu decidi. Eu estava numa pós-graduação, sabe disso? Sei disso. Eu estava numa... Eu sei que você mesmo. Tô com medo. Você lembra da pós que eu fazia? Claro que eu sabia. Quando você virou para mim e falou que ia fazer mestrado, o que eu falei com você? Vai, Júlia, vai, Júlia. E eu fiquei no seu pé, vai, Júlia. Quando eu fiquei sabendo que o mestrado, ele falou, vai, Júlia. Filho, o negócio é para pouco. E aí, eu estava numa pós-graduação em nutrição clínica, né? Numa faculdade online. Cara, o que eu estava fazendo lá? Todo dia eu me perguntava isso, porque não mudava nada na minha vida. Eu ia continuar sendo a mesma pessoa, a mesma profissional, que todo mundo já era. E aquilo me incomodava. E o que a nossa mãe fala? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, vamos levar isso na prática, né? Aí, liguei para minha mãe um dia muito incomodada, porque aquele incômodo me gerava angústia, ansiedade, aflição. E
passava a sentir um medo, e eu falei, cara, alguma coisa está de errada. E aí você tem que ter alerta aos sinais, né? Liguei para minha mãe e falei assim, vou largar a pós-graduação. E ela falou, você está ficando doida, você vai se formar agora, você já perdeu não sei quantas oportunidades. Falei, tô nem aí, vou largar essa pós-graduação. E fui atrás de fazer um mestrado, porque na minha percepção, o mestrado, ele iria agregar muito mais do que uma pós-graduação. Pô, ia me tornar mestre em farmácia. Então, eu poderia estudar uma coisa que eu amo, que é medicamento e fórmula, né? E aí eu falei, pensei, é isso. Aí eu fui atrás, no início eu ia começar a estudar sobre creatina, depois eu falei assim, não quero estudar sobre creatina já está saturado já. E eu comecei, procurei outra universidade, que foi aí então que eu comecei uma pesquisa ali sobre o café na melhora da doença de Alzheimer. Então, essa foi a fase 1 ali da minha mudança de vida, né? E aí comecei o mestrado, foram 3 anos bem difíceis. Se eu falar bem assim, é fácil. Cara, nunca vai ser fácil quando você quer chegar no lugar. Se vocês pegam esses coaches falando, é fácil, acorda 10 horas da manhã, não acorda, não. Tem que estudar mesmo, entendeu? Então, assim, eu estudei muito para estar e conseguir tudo que eu tenho hoje. E aí, nesse meio tempo do mestrado também que eu comecei, começou também a surgir essas dúvidas em relação à prescrição de manipulados. A Karen trabalhava numa farmácia há quanto tempo? Lá, 8 anos? Nesta propriamente dita, eu fiquei 12, quase 13 anos, né? Quando eu cheguei no seu consultório, acho que você tinha saído da faculdade, tinha uns 3 ou 4 meses. Exato. Na verdade, tinha uns 3 ou 4 meses que você estava atuando. Então, você devia ter uns 6 meses de formada que a gente se conheceu. Então, aí eu lembro muito bem que quando você decidiu sair da pós e entrar no mestrado, você virou e falou assim, cara, eu quero fazer um mestrado em farmácia. Falei, vai, você sabe por quê, Ju? Não tem nutricionista mestre em farmácia. Exatamente. Só tem farmacêutico mestre em farmácia. Então, você vai pensar, nutrição, né? mestre ou mestre farmácia, nutricionista, né? mestre Exato. farmacêutico, mestre em farmácia e nutricionista, mestre em nutrição. Exato. Então, quando você pega, é o que eu falo muito com os meus alunos, principalmente em mentoria, você não precisa invadir a área do outro profissional. Jamais. Nós que trabalhamos com equipe multidisciplinar, médico, farmacêutico, nutricionista, biomédico, nós não invadimos a área de conhecimento, a gente brinca assim, o carimbo do outro. Nós precisamos entrar na área de conhecimento do outro para agregar conhecimento, para levar aquilo de melhor que o paciente tem. E eu acho que eu acho que a gente também tem que saber os defeitos, mas tem que saber as qualidades, né? Eu nunca fui à frente de outro profissional, entendeu? Exemplo, eu sei mais que o médico, eu sei mais que o farmacêutico, eu posso saber igual, mas tem coisas que só eles irão saber. E a partir do momento que eu fui começando a me unir com o farmacêutico, com o médico, minha carreira foi alavancando. Por quê? Eu não queria me intrometer ali, mas eu queria saber o que eles faziam. Porque a partir do momento que eu tenho uma percepção do que a Karen faz, do que os médicos da minha clínica fazem, eu consigo montar um caminho para o paciente. Exatamente. Porque muitas das vezes o paciente ele não tem caminho, entendeu? Então, esse caminho sou eu que vou montar. Se você está com dificuldade do sono, procura a Karen, que eu acho que ela vai te ajudar muito mais que eu. Se você está com dificuldade no processo de emagrecimento, procura esse médico aqui. E por quê? Eu sabia que eles tinham mais entendimento daquilo dali, mas eu sabia o que eles faziam e eu tinha entendimento daquilo, né? Exatamente. E aí a gente faz um encaminhamento e a gente consegue solucionar o problema e o paciente retornar até você. Porque a gente vai até onde o nosso conhecimento permite, porque profissional nenhum do mundo sabe tudo, independente de ser na sua área ou outra área, e a gente também caminha no limite da nossa profissão. Eu, enquanto farmacêutica, eu tenho uma limitação em termos de prescrição, em termos de diagnóstico. Então, eu tenho vários médicos parceiros onde eu vou encaminhando o meu paciente de acordo com a necessidade. Semana passada foi até engraçado, porque eu estava com uma paciente de lipedema, e aí a gente trata ali processo inflamatório, né, e tudo mais, de maneira crônica, mas eu precisava de um médico junto comigo por conta da cascata hormonal. Sim. Paciente de menopausa, né, e tudo mais. E aí eu falei para ela, olha, eu gostaria muito que você procurasse o doutor fulano, que ele é meu parceiro, conheço o trabalho dele há muitos anos. Ela, nossa, eu estou tentando marcar consulta com ele há tanto tempo e não consigo. Eu falei, peraí. Gente, eu tenho uns contatos meus. Eu falo que a vida é feita de contatos. De contatos. Exato. Passei a mão no telefone. Doutor fulano, meu amigo, me ajuda. Estou com a minha paciente aqui, assim, assim, assim.
Gente, com 2 minutos, o paciente na minha frente, ele respondeu o meu WhatsApp. A gente tenta responder sempre o mais rápido que a gente pode, todo mundo, né? Amor da minha vida, para você eu tenho vaga até para amanhã, manda o paciente para cá. E aí trocamos ali. No dia seguinte, ele já encaixou a paciente para mim. Já troquei figurinha com ele, tudo que ela usava, tudo que eu tinha prescrito, e ele já. A gente tem como agregar as formulações ali, né? Um fala o que é melhor ali. Doutor, ela está em uso de tal e tal e tal, tive essa linha de raciocínio, preciso de você em tal situação, e o que mais nós precisarmos, tanto eu quanto você, a gente vai se falando. Então, nós precisamos, muitas vezes, adentrar no conhecimento do outro justamente para isso, para você saber o que fazer e saber... Eu falo que a nossa função enquanto profissional de saúde é oferecer o que você tem de melhor para o paciente. Exato. E a decisão de seguir ou não, o tanto que ele deseja investir tempo, dinheiro, é dele. Exatamente. Mas nós precisamos oferecer além para ele, né? E até hoje, eu sei que tem muitas pessoas que seguem essa linha, mas eu estava falando até com a Isabela, que é minha estagiária hoje, eu acho um porre só falar de nutrição. Só de nutrição. Eu acho que todo mundo pode falar sobre tudo, né? E você pode ajudar as pessoas através de outras coisas. Porque simplesmente, se eu sei que a Karen vai ajudar através de um fitoterápico o paciente dessa forma, eu vou falar, segue esse caminho que eu vou te ajudar através da alimentação, né? Ou também, se eu vejo que o paciente ele tem uma necessidade de fazer uso de um medicamento controlado, ele vai procurar esse médico, vai fazer o tratamento, né? Ali e tudo certo. E voltando assim na minha história da manipulação, a Karen, ela trabalhou por muitos anos nessa farmácia e ela chegava até mim para explicar sobre as formulações. E eu perdida naquele caminho ali, porque eu postei aí na rede social que eu prescrevia triptofano, própolis aquoso. Linda aquela receita. Eu tenho guardado aquela foto. Nem eu sei o que eu queria prescrever para aquela paciente. Me perdoa essas pacientes do início, né? Saúde emocional. Você fez o melhor que você pôde momento, com as ferramentas e conhecimento que você tinha, até que você tenha ferramentas e conhecimento para fazer melhor ainda. É muito bom olhar para trás e ver isso. Eu poderia olhar para trás e achar que eu fez. Não, e outra coisa, você poderia olhar para trás e ter ficado naquele para trás. Exato. Tá prescrevendo aquela receita até hoje. Exatamente. E aí eu fui tendo contato, né, com alguns farmacêuticos, outras ideias de nutricionistas também, porque você aprende com quem já viveu, né? Você não vai aprender com quem nunca viveu. E algumas amigas minhas falavam, Júlia, você prescreve à mão, passa para escrever online, é muito mais fácil. Você fica com a prescrição salva no software. Você vai enviar a prescrição para o paciente em papel, ele vai perder, ele vai querer de volta e você não vai saber, né, onde você colocou aquilo dali. E aí foi essa virada de chave em relação à manipulação. A Karen chegava até mim, e você vai contar essa história, né, com vários tipos de manipulados, e eu ficava, meu Deus do céu, o que é isso daqui? Qual dose que eu vou usar? Qual ativo pode ser com qual ativo? Que horário que eu vou usar? Se o paciente toma medicamento, ele vai poder fazer uso disso? E aí minha cabeça começou a bugar ali e falar, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. E a Karen foi me dando auxílio em algumas fórmulas, né? Foi me ajudando, ó, isso daqui é para sono, isso daqui é para... E eu fui utilizando na minha prática clínica. Fui utilizando com cautela, né? Sempre com cautela, principalmente fórmulas para emagrecimento, para sono. Você vai pegando a mão, né? Exato. Você vai pegando a mão da prescrição, vai pegando conhecimento, você foi utilizando tudo aquilo que eu te auxiliava, mas você sempre estudou. Por que eu sei que você estudou? Pelas perguntas que você me fazia. Até hoje, as farmacêuticas aqui, eles chegam com o olho bem assim. Eu falei, o que foi? Você já vai me perguntar um monte de coisa, né? Então, de acordo com as perguntas que a Júlia me fazia, eu sabia que ela estava estudando. Então, as minhas respostas também poderiam ser diferentes, porque eu estava de frente com um profissional que sabia o que estava falando, apesar de estar no início da caminhada na prescrição, digamos assim. Porque a gente, Júlia, eu enquanto tantos anos de marketing médico e agora como professora, como mentora, eu tenho todos os tipos de aluno. Eu tenho aquele que quer a receita de bolo pronto, e eu faço o meu melhor, e eu tenho aquele aluno que eu sei que estuda. Então, aquele aluno que enche o meu WhatsApp de pergunta, eu amo, porque eu sei que ele está estudando. Exato. Porque, querendo ou não, exemplo, quando a gente vai para o mestrado, isso é uma coisa que me ajudou muito, porque eu tinha como saber ler artigos, né? Porque, exemplo, se eu pegar uma formulação, rhodiola rosea, amo.
Ela tem comprovação científica, por quê? Pelo simples fato dos estudos serem comprovados que ela é boa para ansiedade, para depressão. Hoje uma paciente manda, nossa, eu ri demais na consulta agora à tarde, ela deve estar vendo essa live, ela falou bem assim, eu tô tão calma com a rhodiola que meu marido falou, liga pra Júlia que você tá muito calma, eu gosto de você nervosa. Perdeu a graça, mulher, ela tomando rhodiola e ashwagandha. E aí colocou um triptofano, então melhorou mais ainda. São os melhores no sofá. São os melhores. Então, assim, e aí eu fui estudando esses ativos também através do mestrado, que me dava esse direcionamento, para saber se aquilo era eficaz ou não. Porque se eu chego numa conclusão e tá lá, patenteado por indústria farmacêutica tal, aquilo dali, infelizmente, por muitas das vezes, ele não tem comprovação científica. E eu vou colocar alguma coisa, o que me deixava com muita raiva na época quando eu prescrevia, era todo mundo de algum profissional, não estou falando mal, jamais vou falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, mas tudo da mesma forma. O paciente procurava para estertose hepática, era aquela forma. Era como se o profissional, ele, tipo assim, eu não sei o que fazer com você, eu vou te dar uma fórmula, porque a sociedade, e a sociedade atual, você tem que sair com alguma receita de consultório, né? E você não sabe se aquilo faz bem, se faz mal. E eles falam, Júlia, só prescreveu isso. E só recebia Ctrl-C, Ctrl-V de farmácia de manipulação. E aí eu falo, gente, a mesma pessoa prescreveu para emagrecimento, para sono, para tudo a mesma fórmula. E aí, se eu olhar, não tinha comprovação científica nenhuma. Era só para o paciente ter uma cápsula, né? Porque o povo adora uma cápsula, né? O povo adora. Então, assim, e que é milagrosa. E que é milagre. Infelizmente, a gente traz melhorias, mas não traz milagre. E aquilo me deixava injuriada, com muita raiva. Tipo assim, caraca, a mesma fórmula, isso não resolve, não é estudo patenteado. E aí eu fui estudando, Karen foi me dando fórmula, estudando, para que serve isso, para que serve isso. Tá, vamos trabalhar. Fui para congresso também. Pô, esse congresso mostrou que se eu tenho síndrome do ovário policístico, vou usar isso. Se eu tenho até porque conforme você entra na área, você vai aprendendo até como estudar. Exato. Então, fica mais fácil o seu estudo. Você escolhe o fisioterápico, você já sabe ali que artigo buscar, você já sabe onde você tem as informações. E aí, uma forma que eu gosto muito de trabalhar nós trabalhamos com evidência científica e nós trabalhamos com evidência biológica. Exato. Melhor controle de qualidade do mundo é o paciente. É ele chegar 30 dias, 60 dias depois na sua mesa e falar, caramba, como o meu sono melhorou. Olha como aquilo melhorou, como eu estou mais calma. Então, o resultado é nele. Isso aí é a melhor resposta. Exato. E através da manipulação, a gente aprende também que o paciente tem uns sintomas, mas às vezes ele não quer pular para a fase medicamentosa direto. Ele quer tentar maneiras ali de, pô, eu tô com depressão, eu tô com sono desregulado, eu queria tentar fitoterapia, eu não queria iniciar um medicamento controlado já. Algo natural. Eu quero algo natural. Natural, que não cause dependência, mas que faz efeito. E durante muito tempo, essa questão do algo natural que faz efeito, as pessoas achavam que ia demorar. Então, não, a resposta não demora. A resposta de fitoterapia bem feita, personalizada, é rápida. Exato. Mas é aquilo que você falou, né, amiga? Tem pessoas que realmente vão querer estudar e montar as fórmulas, e tem pessoas que vão querer as fórmulas prontas. E, querendo ou não, a gente também está aqui para isso, né? E também, então, se tem esse profissional que vai querer utilizar, também a gente não vai julgar, mas a gente vai dar o melhor ali com comprovação científica para vocês, né? Então, assim, o que eu queria... Essa foi a minha segunda virada de chave, que foi com a Karen através da manipulação. Posso contar um negócio? Pode. Eu conto porque ela me autoriza e eu conto para todos os meus alunos em todos os meus cursos e mentorias. Já te falei isso. Às vezes eu falo seu nome, às vezes eu não falo, mas a maioria eu falo. Coloca no arroba do Instagram. No arroba do Instagram. Chega eu, né, no consultório de Júlia, consultório pequenininho, né, Júlia? Uma graça, pequenininho. Eu lavava até meu corredor, tá? Isso aí, uma gracinha, o corredor parava, né? Porque embaixo era os pacientes chegavam. Amiga, eu lembro até hoje, o paciente chegava e eu tava faxinando o corredor para receber ele, porque eu também não tinha ninguém para limpar, né? Aí eu jogava o rodo dentro do banheiro assim, jogava o jaleco e falava, boa tarde. Bom, eu vou contar a minha história brevemente para vocês, porque é longa, mas eu vou dar um spoiler aqui agora, porque quando eu trabalhava nessa grande rede de manipulação em Vitória, eu trabalhei lá por mais de 10 anos com o marketing médico. Então, eu quem fazia toda a parte de ir ao consultório, levar a arte da manipulação farmacêutica, que é algo que eu sou apaixonada há mais de 20 anos. Então, chegava eu com a minha paixão e a minha vontade no consultório de Júlia. Minha bolsa, minha mochila e minha maleta. Batia lá, a Júlia sempre com esse sorrisão, com aqueles olhos desse tamanho, e aí eu começava. Não, Júlia, porque a rhodiola para isso, ela ficava assim.
Ficava assim. E isso acontece com a maioria dos profissionais. E aí eu tenho o olho clínico de saber se a pessoa está entendendo e está absorvendo ou se não está absorvendo. É igual aluno, né? A gente bate o olho, o aluno, a gente sabe se está absorvendo ou não. E aí, no primeiro dia que eu vi que ela não sabia nem para que lado ventava o que eu estava falando, quando acabou que eu falei tudo, eu sempre dou aquele 1 minuto para ver o que a pessoa vai perguntar, enfim. Aí ela olhou para mim com aqueles olhos desse tamanho e falou assim, cara, eu não sei nada do que você está me falando, mas se você quiser me ensinar, eu quero aprender. Foi ou não foi, verdade, gente? Como que eu ia saber? Eu falo de coração. Fitoterapia de faculdade, a gente não aprende nada disso. Não aprende nada. Eu ficava vendo planta de boldo na faculdade. Mal boldo, eu tinha que ter técnica toda a aula de ir lá ver a planta do boldo. Que você estava crescendo, você estava desenvolvendo. Eu olhava para a professora e falava, cara, o que eu vou fazer quando eu me formar? Só boldo, espinheira santa, não, melissa e passiflora. Eu não entendia nada da aula de fitoterapia. E todo mundo, todos os estagiários que já passaram comigo, todos os alunos que me mandam mensagem falam, Ju, eu nem sei de onde você está falando isso, porque na faculdade eu não aprendo nada disso, nada. E na faculdade realmente não ensina fisioterapia básica, né, de introdução ali. Então, realmente, através da manipulação, você vai fazer isso quando você se formar e for para a prática e ter alguém para te orientar e te ensinar. É isso aí, pegar na mão. Então, quando a Júlia falou isso para mim, eu falei, cara, é sobre isso. Você quer fórmula pronta, meu amigo? Eu tenho para te dar, sabendo o que eu estou fazendo. E vocês vão ter acesso às nossas fórmulas. E olha, tem cada fórmula. É muito tempo de estudo para eu te entregar. Muito tempo para a gente te entregar, muitos anos de praia. Agora, se a pessoa quiser aprender, aí ela pode vir comigo, que eu estou disposta a ensinar e literalmente a pegar na mão e conduzir. E foi o que aconteceu com Júlia. Dali, Júlia começou os estudos, a gente já tinha ali uma rotina que já não era mais uma visita, virou um grupo de estudos, literalmente. Exato. Porque eu já ia para ali para o consultório dela já com um tempo maior, que a gente passava ali no mínimo 1 hora e meia, né, Júlia? Discutindo, conversando, a Júlia me mostrava artigos que ela tinha estudado, eu também que tinha estudado, enfim. Então, dali começou a história da Júlia. Aí ela já não mais prescrevia cápsula com líquido, pó com líquido na mesma cápsula. Gente, eu não sabia o que é. Amigo, sério mesmo? Eu não sabia o que era cápsula vegetal, gastroresistente. Eu não sabia que podia ter cápsula de tapioca, cápsula de alga. Eu não sabia, clorofila. Karen que me foi falando, tem como colocar sublingual, tem como colocar pastilha, né, sublingual, tem como colocar lâmina, tem como colocar gota. E é isso que a gente vem trazendo em consultório, porque realmente tem paciente que não vai aceitar cápsula, querendo ou não. Tem paciente que, dependendo da dosagem, a gente pode fazer um sublingual para ter uma absorção ali. As vitaminas do complexo B podem ser hidrossolúveis, são hidrossolúveis, então ela tem absorção já melhor ali na boca. Então, é um mundo da manipulação, né? E aí, como a Júlia falou, aí já é a questão farmacotécnica, aí já é o farmacêutico quem domina, né? Então, por que eu chamo de arte da prescrição? Você precisa dominar essa arte, porque você precisa saber os ativos que você vai utilizar, dose, em que horário, para qual tipo de paciente, né? Eu tenho 2 adaptógenos, exemplo que você usou, ashwagandha com rhodiola. Qual que eu vou usar? Qual vai ser melhor? Posso juntar os dois? Não posso juntar os dois? Mas você também precisa dominar as formas farmacêuticas. O que é uma cápsula, cápsula gastro, o tamanho das cápsulas, se a fórmula que você está montando cabe em uma dose, em uma cápsula, 2, 3, enfim. É um mundo realmente encantador de se envolver. E quando você domina, é claro que você precisa sempre estudar, porque tem sempre artigos novos e ativos novos. Mas a partir do momento que você pegou a mão, voa. E aceitar a ajuda de outras pessoas ali também em relação, por exemplo, fundamental. Às vezes você vai me falar, você viu ali que surgiu, por exemplo, a colina, porque agora a colina é muito falada, né? E saúde cognitiva, saúde cognitiva colina. Aí eles falaram bem assim, aí eu falei com ela, cara, você viu os novos artigos? Tem que estar tendo muito estudos, né, em congressos internacionais sobre a colina, fosfatidilcolina. Ela falou, pô, Ju, a gente tem como utilizar tanto a colina como a fosfatidilcolina, que é a B8 e tal. Exatamente. Então vai trocando essa figurinha e a gente vai perdendo medo, né, de prescrever, que eu acho que é isso que vocês precisam perder. Que nesse dia você falou assim, eu não sei nada do que você está falando e eu quero prescrever, mas eu tenho 2 problemas. 1, eu não sei. 2, eu tenho um medo de prescrever dose errada, produto errado para paciente errado. Então eu falei, Júlia, calma, a gente aprende a dirigir com o carro andando, porém com consciência.
Você vai lá, você tira a sua habilitação, primeiro você está ali com o professor junto com você, no carro, colocando o pé no freio ali se você for bater. Exato. Então, primeiro a gente caminha junto, depois você já começa a dirigir sozinho, então você vai ali devagar até você perder o quê para dirigir? O medo, entendeu? E dali você já faz, Exato. você já dirige de maneira automática. Eu acho que é isso que a gente quer trazer para vocês, o medo de prescrever. Por quê? Se você perde esse medo, você consegue dominar o assunto e você consegue captar paciente para o seu consultório. E você consegue chegar a paciente aqui, exemplo, sabe assim, eles brincam, doutora Júlia do céu, agora eu consigo dormir. E você consegue potencializar, exemplo, a melhoria de uma esteatose hepática, que está o grau 3, se você já não sabe mais o que fazer, e as pessoas têm esse medo dessa prescrição, né? Então, assim, quando você começa a perder esse medo, você consegue captar, mas principalmente você consegue fidelizar. Porque não adianta você só captar pacientes, vocês precisam fidelizar. Porque aquele paciente que vai uma vez e não volta mais, é porque você não fidelizou, entendeu? E aqui que é a fidelização? Você conseguir manter um tratamento com o paciente. Hoje, minha agenda toda são pacientes que, no mínimo, estão há um ano comigo. E toda vez que eles vêm até mim, eu já até brinquei com ele. Eu mandei uma receita para ele, um ativo. Ele falou, Júlia, você tem aquele ativo aí com você? Eu falei, caramba, eu te prescrevi em outubro de 2022. Ele falou, sim. E toda vez você me manda coisa nova. Então, assim, isso que vocês precisam também, a saber estratégias para mudar. Porque, às vezes, vão chegar pacientes ali em consultório e você não sabe nem o que fazer. E aí, a fórmula vai, ó, esse mês está dormindo mal? Fórmula. Esse mês descobrimos que está querendo potencializar emagrecimento. É importante falar, principalmente para quem está começando, o seguinte: você usa a palavra fidelizar. O que é fidelizar? Como diz, né? Corta. Paciente bom é paciente curado. Só que a nossa vida é cíclica, as nossas demandas são cíclicas. Então, hoje o paciente te procura, Júlia, um ano atrás, porque ela é uma mulher 40 anos, saúde da mulher, vamos dizer assim, saúde da mulher. Mulher de 40 anos, ela te procurou porque ela queria emagrecer. Você foi, emagreceu, conseguiu, com a fitoterapia, com vários ajustes, com várias estratégias, ela emagreceu. Daqui a pouco ela passou por uma doença viral, 3 meses depois veio o quê? Uma queda de cabelo. Ela volta a te procurar, ela já emagreceu, tá linda, magra, do jeito que ela quer. Te procura pela queda de cabelo, porque você solucionou o primeiro problema de maneira efetiva e duradoura, com responsabilidade, com cautela e com conhecimento. Ela volta para te procurar na queda de cabelo. Aí você conseguiu estruturar ali a queda de cabelo. Às vezes ela vai embora, fica 5, 6 meses sem te procurar, até um ano. Depois, sei lá, ela quer... Pensa que é uma mulher de 30 anos. Veio e emagreceu. Com 35 ela quer engravidar. Ela volta e procura... caso. Ela vem até procura você. Então, paciente bom é paciente curado. Paciente onde você resolve de maneira efetiva. E sempre que ele tiver uma necessidade nova, ele vai procurar você. Perfeito. Porque os problemas, a vida não é linear, né? Não. Então, todo mês surge problemas. Exemplo, o paciente teve dengue, imunidade caiu. O que eu vou fazer? Vou prescrever um antioxidante ali para melhorar a imunidade dele. Vou prescrever uma receita de pós-dengue e pós-chikungunya. É o que eu mais estou pegando ultimamente no consultório. Exato. Paciente com dor crônica, com dor limitante, e nós precisamos detoxificar esse paciente e tratar esse processo inflamatório através de uma alimentação de qualidade anti-inflamatória e através de fitoterápicos anti-inflamatórios incríveis. Exato. E a nossa área, por exemplo, eu trabalho com nutrição esportiva também. Só que a nutrição esportiva, ela engloba a nutrição clínica também. Igual, eu atendi um paciente hoje que ele iniciou comigo, sexo masculino, somente para melhorar a performance corpo. Só que hoje, na consulta dele, né, ele me relatou bem assim, Júlia, eu não estou dormindo bem, eu estou fadigado, eu estou cansado. O que você pode me prescrever para eu melhorar isso? Olhei os exames dele, ferro lá embaixo, vitamina B12 lá embaixo, e aí a gente já começa o quê? A manipulação daquele problema. Porque, querendo ou não, a dieta dele não tinha muito o que mudar, mas ele veio até mim e falou, estou com esse problema. E aí eu consigo fidelizar ele, porque eu consigo resolver problemas que, às vezes, ou os profissionais não conseguem, através da manipulação. Até porque, para ele ter o ganho de massa, que ele te procurou pela saúde esportiva, teoricamente, a primeira coisa que a gente pensa é ganho de massa e redução de medidas, se você não ajusta o sono dele,
você não consegue fazer com que esse músculo cresça. Tudo se Então, complementa, né? tudo é Através da prescrição. Tudo é Mais complementar. contas, tem quantos anos de carreira? Eu, da Grey Anatomies, assim, 25 temporadas, mas vamos lá, eu vou resumir. Em 2001, eu entrei na faculdade de farmácia e bioquímica. Eu sou bioquímica, Júlia Carolina, você sabia disso? Faculdade Na minha época, eu fui a última turma farmácia e bioquímica do estado, talvez uma do Brasil. Depois da minha turma, virou farmácia generalista. Então, a minha formação são 5 anos, 4 anos em farmácia e 1 ano em bioquímica. Eu nunca nem estagiei no laboratório de análise clínica. Hoje eu domino exame bioquímico, análise de exame bioquímico, aliás, fiz o seu curso, um dos que eu fiz. Gratidão. Porque nós precisamos também saber exames, porque senão você não consegue fazer esse manejo adequado e efetivo do paciente, enfim. Mas sou farmacêutica bioquímica, me formei em 2006, eu entrei na faculdade em 2001, 2002, quando eu acessei o terceiro período, surgiu a oportunidade de estagiar numa farmácia de manipulação, uma grande rede na época, do Espírito Santo, a maior do Espírito Santo, e eu entrei na loja, ficava ali atendendo o paciente, dispensando as fórmulas, né, manipuladas, ensinando como você vai usar, enfim. 3 meses que eu estava ali apaixonado, o farmacêutico no laboratório me convidou para subir, para estagiar com ele no laboratório. Dali eu passei pano, lavei banheiro, quem nunca? Tudo. E eu fazia aquilo com amor. Nossa, eu chego me emocionar, sabe? Tanto que eu amava aquilo ali. Bom, fiquei os últimos 4 anos de faculdade dentro dessa farmácia. Dali eu passei por todos os laboratórios, sólido, semissólido, homeopatia, controle de qualidade. No meu último ano de faculdade, eu fui gestora do call center. Imagina você com 20 anos, gerir 15 mulheres dentro de um ambiente fechado. Recebe fórmulas, libera fórmula errada, liga tudo. Eu com 20 anos, né? Eu não posso nem dizer que eu era recém-formada, porque eu nem formada era. E aquilo foi uma experiência para mim gigantesca em termos de atendimento, público, gestão. Porque nós precisamos de entender o quê? Gestão. Então, para mim, aquilo ali foi um mundo. Bom, formei, peguei o diploma em 2006. Claro que eu fui trabalhar com manipulação, que sempre foi minha grande paixão. Nesse início, voltei a trabalhar em loja, depois que eu entrei na área comercial, desse atendimento com o público tete a tete, porque a gente tem a assistência farmacêutica, né? O paciente no balcão, onde você explica, onde você entende também um pouco das dores dele, e dentro do conhecimento que eu tinha na época, eu também tentava ajudar em tudo que eu podia, sempre prestei um excelente atendimento no balcão, que era a minha função, né? Faça o seu melhor, né, do que você pode, e enfim. Dali eu tive uma janela ali de 2 anos, onde eu fui convidada para gerenciar uma outra rede, que era drogaria com manipulação, e eu queria ter a experiência da drogaria. Dali, nesse meio tempo, eu entrei também numa pós-graduação, um MBA em gestão estratégica de negócio. Quando eu formei, eu acabei de formar, 1 ano e meio depois, eu peguei o meu primeiro diploma de pós-graduação em manipulação farmacêutica e cosmetológica. Então, foi a minha primeira pós-graduação totalmente presencial. Fiz na EMESCAM, na época não ainda, até hoje, Bobobã, né? A EMESCAM é uma das mais conceituadas de Vitória, então eu tenho um lindo e belo e suave diploma, porque nada lá é fácil. E aí depois eu fiz esse MBA na área de gestão. Quando eu estava nessa drogaria gerenciando, eu fui convidada para voltar para a primeira farmácia que eu trabalhei logo que formei, e aí a pessoa me ligou e falou assim, cara, eu preciso de um farmacêutico para trabalhar com o marketing médico, eu preciso de você dentro do consultório, levando e ensinando, propriamente dito, porque eles achavam ali que eu tinha esse dom de ensinar e de vender, que querendo ou não, eu tinha que vender a empresa ali, né, para o profissional que estava na minha frente. Então, dali eu peguei aquele desafio e pensei, se o médico me fizer uma pergunta que eu não souber responder, o que eu vou responder para ele? Não sei. Não sei, mas vou estudar e vou te responder. Então, dali eu comecei a minha jornada, onde eu adentrei no mundo do marketing médico, onde eu entrei na saúde integrativa, que é o que eu faço hoje. Por quê? Para entrar dentro do seu consultório e falar da rodiola, o que eu tinha que fazer antes? Estudar. Jamais eu ia fazer uma propaganda para você. De algo que não é eficaz, de algo que não funciona, que não pode ter efeito colateral. Pode ter efeito colateral, que não funciona e muito menos que eu não domine. Exato. Eu tenho que dominar o que eu estou falando.
Ao passo que quando você me fazia pergunta do congresso A e B, do curso X, Y, eu também tinha que saber do que você estava falando para responder a sua pergunta. Ou, se eu não soubesse, cara, eu fui no congresso tal, vi o artigo tal, eu falava, olha, não conheço, vou estudar amanhã aí, daqui a pouco eu te mando seu WhatsApp. Então, tudo que vocês faziam, em termos de curso, de treinamentos, de aulas, eu também tinha que fazer. Porque eu tinha que estar no seu mundo para eu conseguir te ajudar. Foi quando me veio a necessidade de adentrar no conhecimento da nutrição. Foi então, né, meu primeiro diploma em manipulação farmacêutica, o outro ali em gestão de negócios, e eu falei, bom, agora eu preciso entender de nutrição. Para eu prescrever dieta? Não. Não é este o meu objetivo. Não tem esse desejo nem esse conhecimento. A gente conversou, né, sobre a importância de saber um pouco de tudo, não tudo, né? De tudo. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação em nutrição e comportamento alimentar. E eu falei, cara, eu farmacêutica fazer pós-graduação em nutrição? Passa aquele ladinho de cá, né? Sim. Eu não vi isso com você. Falei, não. Como diz a minha mãe, você não é todo mundo. Você vai ser uma farmacêutica pós-graduada em nutrição e a nutricionista mestre em farmácia. Eu acho que por isso que deu certo. Deu a virada aqui, ó. As viradas. Então, eu entrei na pós-graduação em nutrição e comportamento alimentar. E quando eu comecei a estudar de comportamento, também foi uma segunda virada de chave na minha profissão. Entender de comportamento humano. Porque comportamento alimentar engloba comportamento de modo geral. A gente vai trazer também, né? Essa parte também do emagrecimento, da obesidade, da parte comportamental. E aí, quando eu fui entender de nutrição, porque eu estava no mundo da saúde integrativa, estudava tudo junto com vocês, e o conhecimento da nutrição e comportamento começou a me fazer falta. Bom, quando eu finalizei a minha pós-graduação, há uns 5 anos atrás, eu falei, bom, quando eu tive minhas filhas, falei, tá na hora de trilhar o meu caminho. Eu acho que a maioria das pessoas vão se identificar com isso aqui, né? Hoje em dia, justamente por estarem esgotados de trabalhar. Eu falo com o meu paciente, você profetizo isso sobre sua vida, porque não tem nada bem junto. Mas quando a gente é mãe, a gente fala assim, fulaninho, Betina é a pessoa mais importante da minha vida. Não, sou eu. Eu tenho que estar bem para cuidar dela, cuidar dos meus pacientes. Exato. E tudo mais que eu tenho que fazer. Então, eu precisava de tempo para Karen e Patrícia, eu precisava de liberdade financeira e eu precisava de liberdade geográfica. O que é liberdade geográfica? Hoje, você está aqui em qualquer lugar do mundo, né? JC. Você lá na Espanha fazendo live, fazendo aula, um monte de coisa, você lá na Espanha apresentando um artigo científico. Isso é liberdade geográfica. Não. Liberdade de tempo e geográfica literalmente não tem preço. Então, era isso que eu queria para minha vida. Atendimento clínico sempre foi um sonho. Quando eu estava grávida das minhas filhas, todos os meus sonhos foram para o papel. E tudo que eu faço hoje ali estava. Então, quando eu decidi cuidar da Karen e trilhar a carreira da Karen Patrícia, carreira solo, vamos chamar assim, foi onde o universo se abriu para mim. E, mais uma vez, eu falei o que eu sei fazer e o que eu faço bem feito. Atendimento clínico, farmacêutico, comportamental, saúde mental, saúde emocional e fórmulas com muito resultados. Eu acho que é o que mais é de relevância no mundo atual, porque se a gente for para pensar quando você fala em saúde mental, né? A gente sempre pega esse foco. Acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo querem mudar a carreira de consultório de vocês, porque o que a gente faz quando a gente quer mudar também? A gente tem um instinto ali de querer mudar, mas a gente tem que pegar também os problemas atuais da sociedade, né? O que seriam os problemas atuais da sociedade? Quais são as dores que eu tenho conhecimento, né, para resolver? Exato. E incomoda, porque muitas das vezes você já passou por muita coisa e você quer ajudar aquela pessoa. Por exemplo, o Brasil hoje está no primeiro do ranking de saúde mental, né? A gente é o país mais ansioso e mais depressivo do mundo. A gente não perde para ninguém. Você já parar para pensar que loucura? E aí você chega, você tem um paciente ali, você não pode fazer nada por ele. Nada. Porque se eu pego um paciente com saúde mental debilitada, com compulsão alimentar, você não pode fazer nada. Porque não tem simplesmente como ele seguir uma prescrição se ele não está bem. Entende? Ele não vai conseguir seguir. Ele não vai conseguir mais perfeito e bem elaborado. Exato. E aí é aí que entra vocês. Para que vocês vão resolver só isso se vocês podem resolver o problema básico? Muito, né? Nós
farmacêutico, eu vou falar aqui farmacêutico e nutricionista, porque teoricamente o médico, como pode prescrever outros ativos, né, que para nós muitas vezes são limitados, nós podemos ir muito além. E você pode ir além com básico e fundamental, fórmulas personalizadas, multi-alvo, que vão garantir resultados imediatos. Que vocês vão ter isso conosco, né? Tudo. Eu acho que Vocês vão ter cursos assim que eu falo que eu mais me preparei para fazer, porque eu estou fazendo com amor, sabe? Eu queria muito ensinar as pessoas a manipular. Porque quando eu pego o paciente que eu atendi hoje, por exemplo, todo mundo saiu com fórmula. Um reclamando de insônia, o outro reclamando de saúde mental, o outro reclamando de fadiga, o outro reclamando que não consegue emagrecer, outro com esteatose hepática grau 2. Todos eles têm uma formulação personalizada para aquilo. E eles saem com a receita, eles falam bem assim comigo depois. Tem esse feedback, né? Sim. Júlia, você mudou minha vida, porque agora eu já não tenho esse problema mais. Então, assim, isso que a gente vai entregar para vocês, né? De uma forma... Kai estudou mais de 20 anos, eu estudei mais de 6 anos. Mais de 6 não, gente. Mais de 6 anos, filha. Senhora. Você tá achando que você é garotinha ainda? Tem 10 anos que eu entrei na faculdade já. Misericórdia. Tá achando que Então, assim, isso jovem. A gente vai pegar 20 com 10 e vão juntar 30 anos aí e fazer vocês mudarem a carreira de vocês e, assim, pensarem fora da curva, né? Foi exatamente. Então, hoje, aquilo que a Júlia falou, né? Quando nós vamos entender de comportamento, nós entendemos que, seja como você esteja lendo isso em algum livro, Júlia lê muito outros assuntos que não nutrição e eu leio muito outros temas que não farmácia, justamente para a gente conseguir fazer essa conexão com o paciente. Então, você já deve ter lido que os curadores de hoje são os curados do passado. Exato. Então, quando você tem uma dor, vou usar o seu exemplo, que está no consultório, queria ampliar e queria melhorar o resultado do seu paciente. Por que que eu hoje também trabalho com saúde mental e emocional? Quem me conhece sabe da minha jornada, da minha peripécia de ter filho. Eu fiquei 10 anos para ter minhas filhas. Então, eu passei por muitos bons bocados de saúde mental e emocional. Então, hoje eu pego toda a minha bagagem. E quem nunca, né? Quem nunca? Eu já tive burnout, não tenho nem vergonha de falar isso também. Sim, quem nunca? Porque foi através dele que a formulação entrou mais ainda na minha vida. Mais ainda. Porque você precisou buscar uma solução. Exato. E quando eu sentia muita dor, aí vem dor crônica, vem insônia, vem cansaço, vem. E aí a gente foi estudando, né, para si só ali, para tentar resolver nossos problemas. Dos exames bioquímicos para ver suas deficiências. Exatamente. Né? Então foi tudo assim, na minha carreira, por exemplo, foi tudo acoplado. Porque isso que é uma coisa que eu sempre falo também. Muitas das vezes as pessoas se dispersam da realidade. Exemplo. Se eu sou nutricionista, infelizmente a minha realidade tem que estar conectada. O que eu quero dizer com isso? O meu mestrado é conectado com a minha área. Eu tenho uma clínica médica que é conectada com a minha área. Eu tenho a manipulação que é conectada com a minha área. Não dá para você, que é profissional da saúde, não ter conexão com a sua área. O que eu quero dizer com isso? As pessoas se dispersam muito, né? O que é dispersar? Eu não posso ser nutricionista, né, por muitas das vezes, e às vezes, sei lá, abrir uma loja de um produto nada a ver. Eu não posso ser dentista e por muitas das vezes também, às vezes, fazer outras coisas. Então, a gente tem que manter, sempre para alavancar a carreira, conexões, né? E é isso que eu acho que as pessoas vão se dispersando, né? Não vão estudando coisas que se conectam, como a manipulação. Por né? Medo de se lançar, de entregar o seu melhor, medo da vulnerabilidade, do que o outro profissional vai pensar. Medo do que o outro vai pensar para você. Então, às vezes, ao invés de você sair do degrau 1, vamos supor, farmacêutico recém-formado, me procuram muito, né? Eu vou finalizar aqui minha história. Karen, sou farmacêutico, cansei de ralar a barriga em balcão de drogaria. Exato, cansei de trabalhar de domingo a domingo, Natal, Réveillon, Páscoa, quero ter tempo para mim, para minha família e quero ganhar dinheiro, quero ir para frente. Por onde eu começo? Na era capitalista, quem não ganha dinheiro, né? Quem não, todo mundo, ninguém aqui é ONG, tem que pagar a conta, né? Então, por onde eu começo? Ninguém é ONG, tem que ganhar dinheiro. Né? Eu com criança, com filho, então eu quero viajar. Vamos tomar aquele café do Alzheimer, a gente brinca assim, lá em Paris, debaixo da Torre Eiffel. E aí, enfim, brincadeira à parte, você precisa... perdi o que eu ia falar? Do balcão, ralar. Do balcão, a galera não quer mais, farmacêutico não quer mais ralar a barriga, até porque nós podemos ir muito além. Então, quando eu adentrei no atendimento clínico, que era o que eu sempre sonhei em fazer, e eu sempre, nessa minha
jornada, eu fui docente por mais de 10 anos em Bahia. As pessoas começaram a me convidar para dar aula em pós-graduação. Então, eu dei aula para saúde estética, dei aula para nutricionista, dei aula para farmacêutico, dei aula na pós-graduação em comportamento alimentar. Na próxima turma, eu já fui docente também. E ensinar é uma coisa que eu gosto muito e me preenche. Quando a gente vai estudar psicologia positiva, que é um ramo que eu estudo muito por trabalhar com saúde mental, a psicologia positiva fala o que você disse, você precisa encontrar o seu propósito. Então, meu propósito de vida é transformar a vida do paciente no consultório e transformar a vida dos meus alunos, levando aquilo que ninguém leva. O que você vai fazer de diferentão com a minha pós-graduação em nutrição, que teoricamente não tinha nada a ver comigo? Então, quando a gente para pensar, igual nós paramos para montar esse curso, né? O que nós vamos entregar para eles? Eu acredito que a primeira coisa hoje que nós queremos entregar para vocês foi a coragem que nós tivemos de reformular a nossa vida e a nossa carreira. Deixa eu falar uma coisa com vocês, pegando o gancho aqui da Karen. É muito interessante, porque não é só manipulação que eu quero entregar para vocês. Sabe por quê? Pois é. Não é só manipulação. Eu queria falar duas coisas muito interessantes. Primeiro de tudo se você quer tirar seu retorno, isso também é uma questão da consulta. Sim. Exemplo, Júlia, eu tenho uma consulta e eu tenho um retorno. Aí, no retorno, você não vai entregar nada, né? Você não tem nada que entregar ali, porque você vai fazer uma consulta de 20 minutos. Isso também é uma coisa que a manipulação mudou minha vida. Eu não tenho retorno e nem penso em ter nunca mais na minha vida. Minha meta é atender cada vez menos, eu falo com mais qualidade. Exatamente. A partir do momento que as pessoas pagam toda vez para me ver, é porque eu vou entregar uma coisa nova para elas, certo? Porque se eu tenho uma consulta com retorno, é porque no retorno eu não tenho muito para entregar. Então, ele vai fazer o retorno. Se toda vez eu tenho uma consulta nova, o paciente ele vem até mim de 45 dias. Toda vez que ele vem até mim numa consulta nova, ele espera algo novo. E aí que vem a manipulação também. E aí você precisa estar preparado para entregar algo novo. Exato. Por quê? Vem pacientes que vão reclamar que pegaram imunidade caiu, que não sei o que aconteceu. E se eu não entregar algo muito bom nessa nova consulta, ele não vai querer voltar até mim. E ele vai justificar o porquê que eu não tenho retorno. Nenhum paciente meu reclama que eu não tenho retorno. Por quê? Eu também não. Porque toda vez que ele vem até mim, eu tenho coisa nova para ele, né? Então, é sempre uma nova consulta. Isso também eu acho que faz o diferencial. Totalmente diferente. E com a gente, tudo que a gente montou nessa etapa agora, a gente vai entregar para vocês tudo de emagrecimento, obesidade, saúde mental. É a nossa prática clínica. Aquele paciente que senta no nosso consultório, aquilo que nós utilizamos com resposta de maneira segura. Tô lendo o chat aqui, tá bom? A Andressa disse que a mentoria da Ju mudou a vida dela. Linda. Ô, Andressa, você mora em qual estado mesmo? Deixa aqui no chat para mim. A Andressa é muito dedicada, ela faz todos os meus cursos. Espero que você esteja comigo também. Eu vou aprender a manipular agora, que eu acho que você já fez exames bioquímicos, já fez mentoria comigo de consultório e vai fazer agora manipulação, tá? E a gente vem trazendo algo diferente nesse curso agora, que a gente não está só entregando fórmula. A gente está ensinando também como que eu posso dizer? Um manejo desse paciente para que ele tenha uma experiência encantadora, onde você vai fidelizar através de um atendimento íntegro, humanizado e com resultado. Que é o que as pessoas querem. Você precisa entender fisiopatologia para entender sobre formulação. Você precisa entender exame bioquímico para entender manipulação. Então, nesse curso, né, a gente vai te ensinar também comigo, vocês vão aprender fisiopatologia. Vocês vão entender a fisiopatologia da esteatose hepática. O que é esteatose hepática? Porque como você vai prescrever uma coisa se você não sabe nem o que é, né? Como eu vou montar uma fórmula multi-alvo? Mas que alvo é esse? Exato. O que eu vou ter que atacar? Eu lembro no mestrado, eu tive uma apresentação sobre silimarina, né? E sobre solano melongena. E aí, no dia da apresentação, eu falei, putz, que diacho é isso? E aí, o professor falou justamente isso. Júlia, eu quero saber a fisiopatologia da esteatose hepática. E aí, eu vi que a silimarina, que é o Cardos marianos, tem correlação com o solano melongena, que ambos juntos cura, literalmente, uma esteatose hepática. Redução então, assim, exato. Então, é incrível você entender toda a fisiopatologia para chegar na manipulação, né? Em todas as minhas aulas, em todas as minhas mentorias, eu ensino o meu aluno a pensar de maneira personalizada. Eu te ensino a montar um blend personalizado para aquele paciente,
com uma fórmula, como eu disse, multi-alvo. Nós vamos conseguir atacar de maneira multifatorial aquela condição. Só que você precisa saber aquela condição. Exemplo, semana passada, um paciente de Alzheimer, Júlia entende muito bem de Alzheimer, veio para mim, o senhor, pai de uma paciente, né? Ela veio, depois trouxe o pai. Posso te cortar um minuto? Claro. Todo mundo tem dúvida em relação à doença de Alzheimer comigo, né? E aí no curso também tem uma parte lá só de complexo B. Então, estudem complexo B lá comigo. Fundamental para a saúde mental e emocional. Exato. Básico. Se você não sabe complexo B, você não consegue trabalhar saúde mental, nem emocional. Nem as doenças neurodegenerativas e tudo mais. Exatamente. Então, bom, bora lá. Eu sabia de Alzheimer superficialmente, mas não a ponto de atender um paciente. Eu falei, bom, é porque esse paciente tem 80 anos, está com Alzheimer, então eu não posso fazer nada por ele. Todo mundo fala assim, não, tá com Alzheimer. Tá com Alzheimer, foi, acabou, esse neurônio aí já foi embora, enfim. Não, eu não me contento em cruzar o braço e falar, não posso, eu vou ir além desse paciente. E aí eu fui para onde? Artigo científico, fui estudar fisiopatologia do Alzheimer e eu encontrei, gente, encantadores artigos falando de neuroinflamação, processo inflamatório, da importância de você reduzir processo inflamatório e você reduzir proteínas que se acumulam nesses neurônios, né, causando esse processo inflamatório. Porque quando, na saúde integrativa, quando a gente não consegue curar esse paciente, nós trabalhamos para amenizar aquele dano e levar qualidade de vida. As pessoas querem viver mais, mas a gente precisa de viver bem. Eu não quero viver 100 anos e estar acamada. Então, nós sempre temos o que fazer para aquele paciente. Nem que seja cuidados paliativos, de melhorar a condição, melhorar o sono, melhorar a digestão daquele paciente. E no caso do Alzheimer, eu encontrei inúmeros artigos com inúmeras substâncias que a gente precisa modular, acetilcolina, para a gente modular essa neurotransmissão. Então, eu me vi diante de um mundo que também, por hora, eu achava que eu não tinha muito o que fazer. E a gente sempre tem o que fazer. Então, a fisiopatologia, ela é premissa para você entender a fórmula que você vai usar. Por exemplo, o que acontece? Quando a gente fala da doença de Alzheimer, isso eu explico, que vocês vão ter lá comigo, o que acontece? A doença de Alzheimer, exemplo, você pega, vem muito isso fideliza muito também, porque às vezes eu atendo uma filha que ela fala, Júlia, meu pai tem doença de Alzheimer, o que eu posso fazer para melhorar, né? Sim. Então, ela está na consulta dela, mas se eu falar algo para amenizar, eu vou ganhar o coração dela. E isso também muda a conduta de vocês quando vocês passam a ter empatia, né? E aí eu vou citar um pouco que a Karen está falando da doença de Alzheimer. Exemplo, quais são as vitaminas do complexo B primordiais hoje para você melhorar, reduzir a homocisteína, que é o marcador inflamatório lá dos exames bioquímicos, né? E aí, se a B12 está baixa, função cognitiva, exatamente. Homocisteína alta, aí o que acontece? A homocisteína ela pode ir até 7. É o máximo que ela pode, porque ela é um fator, né, inflamatório. E aí você pega no exame bioquímico de um paciente a homocisteína muito alta. E aí você vai ver aquela homocisteína muito alta ali. O que você vai fazer? Vocês não vão saber o que fazer. Aí você vai continuar com aquela homocisteína alta? Não. Você vai explicar para ele que aquela homocisteína alta pode ocasionar problemas relacionados à depressão, à sono, à doença neurodegenerativa. E o que você vai poder fazer para melhorar isso? Exemplo, você vai poder prescrever um complexo B, B6, B9, B12. Aí vem outro porém. Qual dosagem que eu vou prescrever para reduzir a homocisteína? Qual tipo de colina? Qual tipo de colina? Que a gente agora prescreve B8 também. Então, toda essa fisiopatologia, minha aula de complexo B ficou mais de 30 folhas para vocês entenderem um pouco de complexo B e a importância deles na sociedade atual. Eu acho que de 10 pacientes, 9 precisam de complexo B. É um ácido fólico baixo, que ácido fólico precisa estar no mínimo 19. Eu pego o ácido fólico 5 aqui. 6, 7. Exato. Então, assim, eu tenho que saber prescrever 19, 20. Ácido fólico, eu tenho que saber prescrever, né? E aí, você vai prescrever como ácido fólico ou você vai prescrever como metilfolato? Exatamente. Existe a forma básica da vitamina, vamos lá, complexo B, vitamina D6. Você pode prescrever como vitamina D6, muito bacana, muito bom, mas você pode prescrever o piridoxal 5-fosfato, que é a forma mais biodisponível.
Estando mais biodisponível, essa absorção vai ser muito maior e a gente consegue até reduzir a dose. E pegando o gancho aí, né, do ácido folínico também, que se você for entrar, eu coloquei isso também sobre o ácido folínico, porque às vezes quando o paciente ele vem com doença celíaca, por exemplo, eles utilizam mais ácido folínico. Aí vai para 15 miligramas. Exatamente. Então, a importância de vocês saberem também, eu acho que tem pessoas que não têm nem essa percepção que dentro de uma, não é só B12, né? É o complexo B. E aí vocês vão entender com a gente também, por exemplo, tá? Eu tenho um paciente que precisa, olha que engraçado, eu tenho um paciente que precisa de reposição de B12, como a gente mencionou, mas ele não engole cápsula. O que você faria com ele? Aí a gente pode usar a farmácia ali, sublingual. Fazer um sublingual. Tá, Júlia? Porque a absorção é muito maior, muito maior. Mas aí não sabe a dosagem. Será que eu vou prescrever quanto? Satura. Exatamente. Eu vou prescrever quanto de complexo B ali para auxiliar. Então, isso também vem acontecendo muito isso. Exemplo, hoje eu atendi, foi hoje, eu atendi uma paciente com cortisol, assim, altíssimo. Nível de estresse altíssimo. E aí vocês pensam, é só um cortisol alto. Não é um cortisol alto. Por trás do cortisol alto, você tem um paciente totalmente estressado, você tem um paciente totalmente... Automaticamente a testosterona dele está no pé. Que não está dormindo, né? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prescrever adaptógenos, né? Que possam reduzir esse cortisol. E aí, tá. Só que automaticamente vocês têm que ter cautela, porque, querendo ou não, altas dosagens, às vezes, de adaptógenos podem causar uma síndrome serotoninérgica no paciente. E principalmente quando você mexe na via da serotonina e na via da dopamina. Exato. E aí você prescreve, né? Às vezes... Porque pacientes estressados sempre estão ansiosos. E geralmente a gente prescreve substâncias e ativos para aumentar a via da serotonina. Até porque eu preciso ter serotonina para ter melatonina. Qual é o cofator principal para a produção de serotonina e melatonina? Vitamina B6. Se você não tem vitamina B6, você não tem serotonina, você não tem melatonina para esse paciente dormir à noite. Então, você precisa... tá vendo o raciocínio da fórmula? Né? Que ativo eu vou prescrever, qual cofator eu preciso mediante aquela fisiopatologia, porque se você entende de sono, você sabe que o mínimo que você precisa é vitamina B6 e magnésio. É o mínimo que esse paciente precisa para dormir. Bom que a Karen falou de magnésio, porque também uma dúvida muito constante é que existem vários tipos de magnésio, né? E aí, por exemplo, hoje o paciente perguntou, tá, Júlia, eu tô com magnésio baixo, qual magnésio que eu vou utilizar, né? Eu vou usar o quelado, né? Eu vou usar o treonato, de malato, porque existe um mundo de magnésio. Glicinato, bisglicinato, qual magnésio eu vou utilizar? E aí você tem isso que a gente vai ensinar no curso para vocês também, qual magnésio eu vou utilizar em cada situação. Aquela função. Porque se eu estou com um magnésio baixo, né, eu posso usar o quelado. Se eu estou com dificuldade de dormir ou ansiosa, eu posso usar o treonato. Qual dosagem? O que eu vou prescrever ali para utilizar? Então, assim... E acima de tudo, qual é a melhor combinação de ativos para eu ter a resposta? Que vai dar sinergia, né? Sinergia. É por isso que nós nos unimos, porque a Júlia vai trazer, vamos falar aqui só aspas, né? A Júlia vai trazer a fisiopatologia da doença e como ela conduz isso dentro do consultório, e eu vou trazer para vocês a solução. Vocês vão prescrever para esta condição este ativo com a fórmula completa para vocês. A gente vai entregar tudo. Ou seja, a gente vai entregar desde o início de uma consulta até a fórmula toma. Você vai tomar isso para você melhorar. Então, assim, uma coisa que eu nunca fiz, Karen também nunca entregou esse conteúdo tão completo, né? Pela primeira vez a gente vai entregar, assim... Porque as minhas mentorias, enfim, algo que eu ensino para todo mundo saia da casinha e faça diferente. Eu pego o meu aluno e dou uma sacudida. Pelo amor de Deus, você não é todo mundo. Vamos fazer alguma coisa diferente nessa vida. E eu sempre bato na tecla de as pessoas precisam ser ouvidas. Você precisa ter a escuta ativa para entender exatamente a necessidade daquele paciente hoje. Visto que daqui 30 dias a necessidade dele pode mudar. Até porque você pode ter solucionado um problema e a gente monta escadas com o paciente. Porque às vezes o paciente chega, a gente brinca assim, né? Poli-esculhambado. E aí a gente vai fazendo os ajustes até atender esse paciente de modo geral. Então eu falo com o paciente, sai da casinha, vamos fazer algo diferente. Então, uma premissa básica em todos os meus cursos, em todas as minhas mentorias, é ensinar e te incentivar a fazer um atendimento humanizado com escuta ativa. Eu sei que Júlia faz isso muito bem. Para que ser bom, você pode ser excelente, né? Você pode ser excelente. As pessoas precisam ser ouvidas.
Ponto. Muitas vezes, os psicólogos que eu amo, tenho estudado muito psicologia positiva, porque é um ramo que eu preciso adentrar no conhecimento. Muita gente brinca que muitas vezes nós somos mais psicólogos do que farmacêuticos, nutricionistas ou médicos. Exato. Então, você precisa ouvir para você entender a dor daquele paciente, para você buscar a fisiopatologia daquela doença. Quantas vezes na sua semana bate alguma coisa, Júlia, que você nunca viu? Exato. Uma doença tal, uma coisa nova, e a gente precisa estudar. Sempre se atualizar, né? Sempre é isso se que a gente vem atualizar. trazendo. E aqui na clínica, com todos os profissionais, eu consigo ter isso, né? Eu vou mostrar isso para vocês lá dentro do curso. Tudo que a gente consegue complementar em ambas as áreas. Como que a gente vai trazer isso de uma forma simplificada para vocês? Porque muitas das vezes vocês ficam lutando, quebrando cabeça, indo atrás de artigo para montar a fórmula. E a gente vai entregar isso de mão beijada para vocês terem uma virada de chave. E nós selecionamos aquilo que... Júlia, vamos montar o curso. Ok, nós vamos falar de quê? Nós selecionamos as 5 maiores dores do seu paciente. Que assim como chega para nós, com certeza chega para você também. Isso. E assim, pode até perguntar para vocês assim, quais as maiores dores que vocês encontram hoje em consultório. Podem mandar no chat aí, mandem no Instagram. Qual a principal dor que vocês veem hoje, você que é profissional da saúde? O paciente sentou na sua frente. É saúde mental, né? É emagrecimento. É obesidade, é compulsão alimentar, né? Que a gente vai ajudar vocês também em questão de saúde alimentar. Eu acho que tem que fazer sentido. Vocês fazem sentido para vocês, porque é uma coisa que sempre fez sentido para mim, né? Pensar ali fora da caixinha do que eu posso fazer para ser melhor, né? Como que eu vou alavancar não a minha carreira, mas sim o tratamento do paciente. O resultado do paciente, que é o nosso objetivo principal. Porque se você tem resultado, se você consegue ser um bom profissional dentro de sala, você consegue ser um bom profissional fora de sala também, né? E aí você começa a ter, querendo ou não, além de uma fidelização, você começa a ter também você vira referência no assunto, né? Você cria, como diz, a sua persona, né? Você cria, você vira referência no tema. Exato. E as pessoas passam a te procurar por conta daquela condição. E claro que hoje, sempre, a melhor propaganda vai ser o bom e velho. Exato. Paciente bom é paciente curado. Lembrem dessa frase. E eu vou falar uma outra frase aqui também, que você falou assim, nossa, como aqueles 3 anos de mestrado foram pesados e desafiadores. Tem uma frase que eu li num livro recentemente, não vou lembrar, é uma freira, algo assim, que falou que é assim, é justo que muito custe o que muito vale. Tudo aquilo que vale muito, tudo aquilo que te traz resposta e que vai mudar a sua vida, seja um mestrado, seja um curso de capacitação, seja o paciente no seu consultório, que você vai mudar a história de vida dele. Então, é justo que tenha sido custoso para você, porque é algo que mudou a sua vida. E vale muito. Exato, perfeito. E eu queria poder, no início da minha carreira, ter esse curso, né? Porque muitas das vezes, quando eu formei, eu falei, caraca, eu queria muito o curso de manipulação. Alguém que fala, cara, você vai fazer desse jeito, você vai prescrever desse jeito. E não existia. E hoje a gente está tentando passar isso para vocês. Inclusive, amanhã a gente vai fazer um estudo de caso ao vivo. Vocês não percam esse estudo de caso. Inclusive, deixa aí o que vocês acham de estudo de caso. Querem que a gente fale amanhã? Querem que eu fale de saúde mental? Caso clínico de paciente. Manda caso clínico aí. Podem mandar no direct do Instagram ou ao vivo aí. Ju, eu queria que você fizesse um estudo de caso clínico de compulsão alimentar. Eu tenho tudo que vocês quiserem aqui, eu tenho aqui na clínica. Comportamento alimentar, Ju, esteatose hepática, a gente vai fazer ao vivo com vocês, a gente vai explicar tudo, como que vocês vão fazer em conduta. Qual é a nossa conduta para aquele tipo de paciente? Explicar tudo aqui mastigado. Então, escolha um assunto aí. O que vocês querem? Saúde mental, compulsão alimentar, esteatose hepática, obesidade e emagrecimento. Ju, tenho curiosidade de saber de magnésio baixo, de complexo B, né? Mandem aí no chat, no Instagram, podem mandar ou aqui no chat do YouTube, que é onde a gente está ao vivo. Mandem aí no chat do YouTube, que a gente vai anotar tudo aqui, né? As principais queixas de consultório. E a gente espera vocês amanhã, que amanhã vai ser a virada de chave, 8 horas da noite. De novo, a gente vai ter quadro, vão explicar ao vivo, podem tirar dúvidas, o que vocês tiverem curiosidade. A gente vai entregar toda a nossa carreira aqui para vocês. Vocês vão literalmente entender qual é a linha de raciocínio que nós seguimos dentro do consultório
para que vocês falem, é assim que faz? Desde o assim, início eu até o começo final. assim, eu termino. Início, meio e fim de um atendimento incrível e personalizado. Eu já escolhi 2 pacientes, inclusive, mas podem me mandar outras dicas aí. Eu falei com elas, vocês vão ser meu estudo de caso. E eu vou trazer do zero aqui, vou trazer os exames bioquímicos ao vivo e vou falar, eu fiz isso, prescrevi isso. Acho que vai ser muito interessante, né? A gente fazer essa abordagem. As pessoas conseguem literalmente visualizar tudo aquilo que a gente falou hoje, né? Não é pegar só a fórmula na gaveta e toma. Você tem que explicar o que ele vai passar, o que está acontecendo, o que a gente vai fazer para mudar, né? Então, eu vou trazer isso para vocês. Não percam a live de amanhã, 8 horas da noite de novo. É porque te cortei. Olha o valor que você acabou de criar dentro do seu atendimento quando você monta uma fórmula personalizada para aquele paciente e você sabe explicar para ele, substância por substância, por que aquela foi a sua escolha e aonde a vida dele vai mudar. Exato. Olha a percepção de valor que você trouxe. Eu já sei até quem eu posso trazer amanhã e eu posso trazer outras pessoas que vocês vão anotar aqui também para mim. Uma paciente virou para mim ontem, ela estava 6 meses sem vir aqui. Aí ela virou para mim e falou bem assim ontem, quando ela veio. Eu vim porque só você resolve meus problemas. Cara, aquilo ficou tão marcado na minha cabeça. Ela falou, vem aquela responsabilidade, ninguém antes né? de você. O que você falar para mim, eu vou... Mas era problema do 0 ao 100. E aí eu tive que sentar com ela e falar, a gente vai resolver isso primeiro, que isso a gente vai resolver aqui. Então, assim, aí ela foi em outra médica depois de mim e ela virou para outro profissional e falou, minha nutricionista falou isso. Então, eu vou seguir o que ela falou. Mas eu estou disposta a te ouvir, o que você falar, eu vou mandar para ela. Então, assim, tenham isso, né, em consultório, de você ter esse carinho do paciente por vocês. Então, assim, a gente vai abordar também sobre saúde mental amanhã, porque eu acho que está mais crítico. Eu vou, então, trazer o caso clínico de saúde mental de amanhã. Eu trago um também. Eu vou trazer um amanhã que tem tudo. E podem mandar dicas aí também, que a gente vai conversar amanhã com vocês. Beleza? Certo? Fechamos a de primeira. Quinta tem live, sexta tem live. Não percam, 8 horas da noite. Deixa aí, clicadinho aí, porque as lives não vão ser salvas. Então, vocês vão perder se vocês não estiverem ao vivo com a gente. Deixa cachorro preso, filho com pai e vem para a live com a gente 8 horas para mudar a vida de vocês. Eu quero vocês, assim, sendo reformulados e referências na área da saúde, tá? Como a gente quero que vocês também se sejam. Por isso que nós escolhemos esse nome Reformule. Claro, fazendo menção às fórmulas, que é o que nós vamos ensinar. Reformular tudo. Mas eu quero que você reformule sua carreira, sua vida, sua saúde emocional, sua saúde mental. Eu quero que você reformule a forma com que você encara os seus desafios. E, acima de tudo, nós estamos aqui para encorajar você a ir além. Você pode muito mais. Você pode sair de onde você está aqui e subir, assim, 10, 20 degraus de maneira muito rápida. E lembrando que amanhã, no final da live, a gente tem uma surpresa para vocês, tá? Então, assistam até o final, que a gente vai abrir o carrinho para vocês. Quem ficar até o final vai ter um negócio especial. E vocês vão ter direito, né, a tudo isso que a gente está falando de uma maneira, assim, muito mais simples do que vocês pensam. Eu acho que quando a gente entrega algo mastigado, é muito mais fácil, né? Mais fácil. E quando a gente usa a palavra simples, é no sentido de simples entendimento. Exato. É algo que você vai conseguir assistir a aula e você vai conseguir aplicar imediatamente na sua prática. E amanhã a gente vai abrir o carrinho e os primeiros vão ter um preço especial. Ou seja, na verdade, é um preço simbólico. Um preço simbólico. Tá? Porque vocês estão acompanhando até o final da live. Então, eu acho justo vocês terem essa oportunidade em primeira mão, né? E a gente depois, logo em seguida, fecha o carrinho. Então, espero vocês até amanhã, 8 horas da noite, a gente debatendo no estudo de casa aqui ao vivo, chat aberto, rolando. Traz aquele seu quadro branco. Vou trazer aquele quadro branco, porque eu faço isso em consultório, né? O paciente fica assim. Aí eu fico assim, será que o paciente tem eu desenho Não, hoje eu falei, neurônio. Tá vendo o seu neurônio? O neurônio faz isso, é o paciente. Meu Deus do céu. Aí eu falei, mas você tá gerando... eu já fiz, prática clínica, eu já fiz de 2 formas. Eu já peguei e imprimi o neurônio. Aí tinha um negócio brilhando lá que era o neurotransmissor. Mas aquilo estava pronto. Então aquilo não impactava. Porque aquele neurônio era o neurônio de todo mundo. Eu passei a desenhar o seu neurônio.
Eu vou lá e falo, olha, tá vendo esse neurônio aqui? Gente, eu perdi aula de desenho na faculdade, tá? Tá vendo esse neurônio aqui? É o seu. A pessoa fala, nossa, E é o eles meu. adoram. E aí, quando você faz algo personalizado, até um simples desenho, um simples rabisco do seu plano de ação para ele, aquilo impacta muito mais. Cada simples rascunho. Porque cada pessoa tem uma fórmula, não adianta, né? Então a gente espera vocês amanhã. Beijo grande. Até amanhã tem live 8 horas. Quinta-feira, sexta tem live também 8 horas. Semana toda vocês estão aí com a gente. Então tira o tempo aí pra nós. Vem com a gente, vem com a gente. Beijo, até amanhã. Até a próxima. Uma aguinha. Deixar, a gente fala mais umas 3 horas aqui.